Olá, turma, estamos de volta. Hoje bastante. Nossa, estou descabelada aqui agora que eu estou vendo, mas é que está chovendo aqui. Aí está chovendo? Aqui está chovendo e já esfriou. Bom, o negócio é o seguinte. Nós vamos trabalhar, então, hoje. Nós vamos trabalhar micro e macro ambiente. Então, olha lá, para entender esses conceitos, né, é essencial compreender que eles se aplicam ao contexto empresarial e de marketing. Aquilo que a gente falou mais cedo na primeira aula sobre o ambiente interno da empresa. Então, eu fiz assim uma síntese, né? Eu fiz um resumo para vocês, para poder a gente trabalhar só o suficiente, porque se vocês lembram nas aulas anteriores, principalmente a aula 4 e 5, nós já falamos no micro e no macro ambiente, tá? Então, agora eu fiz uma retomada, por quê? Porque, além de ser um assunto importante, é um assunto que vai cair na avaliação de vocês. Então, como eu resumi, eu posso ler, porque são frases curtas, tá? O microambiente, primeiro, né, que eu coloquei lá, refere-se ao ambiente interno da empresa, como a gente falou logo mais cedo, e aos fatores próximos que têm um impacto direto sobre suas operações e capacidade de atender seus clientes. Bom, vamos começar com aquilo que eu falei para vocês. Tem que funcionar tudo dentro para poder funcionar tudo fora, para poder o resultado ser positivo. E, ao final da avaliação de marketing ou do planejamento, a gente tenha os resultados que espera obtidos, né? Então, um dos principais componentes do microambiente são os fornecedores, né? São as empresas ou indivíduos que fornecem recursos para a produção de bens e serviços. Isso pode incluir matéria-prima, componentes, equipamentos, entre outros. Clientes, né, são os consumidores finais. Lembra que a gente falou lá quem são os protagonistas finais da empresa, no marketing da empresa e do cliente, né? Então, o cliente lá, ó, que a gente está falando aqui, são aqueles clientes que são os consumidores finais, né? Que compram um produto da empresa. Então, entender a necessidade, preferência e comportamento do cliente é crucial para o sucesso de qualquer negócio. Com certeza, né? Você tem que saber o que você quer, o que o cliente espera. Como que você consegue fazer isso? Saber o que o cliente espera. Alguém sabe me dizer? Através de que ferramenta? Hã? Não? Não, né? Então tá. Outra fase importante para poder avaliar o andamento da empresa em relação ao interno, a parte interna, se está funcionando. É crucial saber quem são os concorrentes, né? Óbvio, né? Se eu vou vender um produto, eu preciso saber quem está brigando comigo ali no mercado para obter espaço, né? Então, são outras empresas que operam no mesmo setor e oferecem produtos e serviços semelhantes aos clientes. Isso vocês também já sabem desde o ano passado, né? E a análise dos concorrentes que ajuda a empresa a posicionar-se estrategicamente e diferenciar-se no mercado. Também já trabalhamos isso, ó, infinitamente. Só que agora, será que eu pulei aqui? Agora nós temos assim, ó,
a gente ainda não tinha estudado quem são os intermediários. Nós estudamos cada um, né, dos 4 P's lá, dentro da criação, não é criação, implementação, implantação da empresa, mas a gente não estudou quem são os intermediários. Porque dependendo do produto que você vai vender, o setor que você pretende explorar, ele é um pouquinho mais complexo, porque ele tem que fazer uma dependência, ele tem uma dependência dos intermediários, né? Que, no nosso caso, até chegar no consumidor final, ele passa por diversas fases e etapas. E aí, ali está bem sintetizado. No caso do produto, ele sai da fábrica, né? Ele é transportado. Com isso, você tem uma propaganda, né? Você tem um objetivo para atingir, logo você vai fazer a publicidade, criar uma publicidade para esse produto. A partir daí, ele cai na mão de intermediários. Quem são os intermediários? São aqueles que ajudam a empresa a levar seus produtos ou serviços aos clientes finais. Você fabrica sapato, então você passa esse sapato, esse produto, né, para um representante que vai lá representar a empresa, mostrar os modelos, que chama-se intermediário. Esse representante que chama-se intermediário. Esse representante vende para a loja, né, que leva ali o teu produto para ser colocado, disponibilizado para o consumidor final. Então, assim, a gente fala distribuidor, mas o distribuidor aqui, nesse caso, ele sai da fábrica pelo distribuidor e lá em cima é toda a parte de serviços que vão dar subsídios e apoiar para que chegue mais rápido esse produto. Por outro lado, a gente tem aqui o distribuidor, que é o representante, quem compra esse produto para vender para a loja, que é o consumidor final também. Então, o consumidor final é o cliente e o consumidor final é a empresa. Então, a gente está vendo pelos dois lados aí, né? Então, isso pode lá, incluir atacadista, varejista, distribuidor, entre outros. O público, né? Por quê? Porque é microambiente, parte interna da empresa, é o primeiro lugar que você tem que pensar no público, né? Quem tem interesse nessas atividades nesse produto que você oferta, né? Aí eles colocaram ali os tipos de público, né? Que podem ser desde aqueles que fundaram a empresa com você, que são os acionistas, como a mídia, como a comunidade local, organizações não governamentais, né, que são aquelas que defendem os direitos do consumidor, e nós, né, nós consumidores. Foi bem resumido o microambiente, aquilo ali que eu falei, se vocês ouviram, já que vocês não estão me vendo e não estão olhando para mim, eu espero que vocês tenham ouvido. Por quê? Porque eu falei de manhã e estou falando agora de volta. Se o microambiente é tudo que é interno da empresa, o macroambiente é tudo que influencia externamente. Por quê? Porque a gente tem a indústria e o comércio. A indústria, ela está focada toda para o microambiente. E o comércio está focado todo para o macroambiente. E quando a gente diz ambiente externo, ele afeta todas as empresas de um determinado setor de maneira geral. Os principais componentes macroambientes são frequentemente analisados usando uma ferramenta que chama framework, né? Uma estrutura. Não tem um autor, não tem, é uma ferramenta que foi criada
para avaliar exatamente o ambiente externo, ou seja, a parte econômica, a parte ética, a parte cultural, ambiental, tecnológica, demográfica, né, legislação e a parte política. Por quê? Porque isso influencia, dependendo da empresa. Olha lá, PESTEL lá, o que significa? Político, econômico, sociológico, tecnológico, ambiental e jurídico. Antes da gente entrar nos modelos, eu quero usar um exemplo bem conhecido. Pessoal, dá uma olhadinha aqui só um pouquinho. Porque eu posso fazer uma pergunta sobre eu posso fazer uma questão na avaliação sobre a pergunta que eu vou fazer agora. Tem uma empresa que ela se destaca bastante. Ela se destaca bastante no meio político, no meio econômico, no meio social. Ela representa muito bem o Brasil em praticamente todas as capitais e muitos municípios. Ela gera polêmicas. Eu gostaria de saber quem que vai chutar e qual empresa é essa. Estão me ouvindo aí? Gabriela, estão ouvindo? Certo. Eu perguntei para eles se eles sabem me dizer quem é a empresa mais polêmica do Brasil. Quer dizer, não é que ela é polêmica, né? Que ela causa polêmicas. Ela é motivo. Nossa, gente, não. É empresa brasileira. Gente, ó, veja bem. Macroambiente, que é tudo ali que a gente envolve, vamos voltar lá. Olha lá. Político, econômico, sociológico, tecnológico, ambiental e jurídico. Vou dar exemplo aqui. Político. Essa pessoa que é a proprietária da empresa, se ela tiver a oportunidade de subir num palanque político, ela sobe. Já lembraram? Ha! Bingo! Viu? Começou a falar uma coisa que a gente lembra, às vezes, aquilo que está certo, aquilo que está errado, aquilo que é normal ou não. Olha, a empresa Van, ela é um belo exemplo quando a gente fala de macroambiente. Por quê? Porque ela tem, aqui, vamos voltar mais um, aqui, ó. Ela tem um ambiente externo e ela vivencia, né, toda essa ampla gama ali de ferramentas, de situações, ela consegue trabalhar. A gente não tem tanta informação do trabalho interno, mas a gente tem muita informação do trabalho externo. E a partir desse trabalho externo, a gente consegue avaliar uma empresa. Então, vamos usar de exemplo a Van. Volta lá. No meio político. A Van, ela sofre influências do meio político? Alguém sabe me dizer aí, gente? Pessoal, a Van sofre influências do meio político? Por que ela sofre influência? Ela sofre influência, sim, porque ela se posicionou politicamente de um lado. Então, ela manteve o lado do Bolsonaro. Logo, ela vai, com certeza absoluta,
ser recriminada do outro lado. Por quê? Porque ela tinha que ser imparcial. Porque ela tem contatos com o governo também. E é por isso que é criticada. Então, assim, se a gente avaliar externamente, a política influencia, né, no ambiente externo da Havan. Economicamente, a Havan sofre influência? Ou ela é capaz e tem capital para poder permanecer sozinha no mercado? Sabem me responder? Presta atenção, gente, isso vai cair em avaliação, tá? Não vou falar lá a Havan. Eu vou fazer a pergunta e a pergunta tá... Eu estou dando para vocês os feedback e o caminho. Para que vocês prestem atenção, vocês vão gabaritar a prova. Eu perguntei, pessoal, a Havan externamente, ela sofre impacto econômico pelo fato dela se posicionar politicamente de um lado? Nesse momento, não. Por quê? Porque ela é uma loja, né, que ela é uma matriz, que eu acho que fica em Santa Catarina, a matriz da Havan, e ela tem filial em praticamente, eu acho que já passou de 100 lojas da Havan. Então, hoje, ela é autossuficiente. Então, por isso que o dono da Havan, ele tem um posicionamento... Oi? Veja bem, ó, por exemplo, todos os segmentos que se posicionaram, todas as pessoas que se posicionaram de um lado ou de outra, elas tiveram, de certa forma, alguma perda. Por quê? Porque quando você opta por se posicionar, não ficar em cima do muro, você vai sempre tem a história tem sempre dois lados. Então, assim, se você está defendendo um, você está criticando o outro. Aquele outro que tem convivência com você, ele não vai aceitar, então ele vai se afastar. É mais ou menos o que aconteceu, né? Mas em relação à Havan, como ela tem mais de 100 lojas, e dessas 100 lojas, mesmo que eu seja oposição àquela política, àquela opção que o dono da loja optou por um lado, eu necessito de produtos. Eu vou deixar, no caso, talvez, se eu for oposição, não concordando, né? Daí ele perdeu, claro que ele perdeu, mas ele não perdeu o suficiente para ser prejudicado. Então, assim, eu vou me posicionar, eu preciso comprar um produto, mas o último lugar que eu vou comprar aquele produto vai ser nessa loja. Porém, ela não está descartada, e assim é o comerciante, entendeu? O comerciante se posiciona dessa forma. Eu que sou cliente. O último lugar que eu vou comprar é a Havan, eu falo para mim se eu for petista. Por quê? Porque ele subiu no palanque do Bolsonaro e existe aquela coisa da esquerda e da direita. Que não vem ao caso aqui na nossa aula, é só uma exemplificação, entendeu? É só exemplo. Então, sim, ele perdeu e não, ele tem hoje, pela quantidade de lojas, ele consegue manter sem depender do governo. Ele paga os impostos dele, ele foi bastante criticado, ele quase foi preso, ele passou por várias situações que eles tentaram fechar a boca dele, mas ele é muito bocudo, né? Não fechou. Aí vamos para o S. Então, a gente passou pela política, deu só um exemplo da parte econômica, e agora vamos para a parte sociológica.
Aqui, se a gente verificar, a gente vai estudar o ambiente demográfico. No caso da van, o ambiente demográfico, ele leva, quando ele vai implantar uma loja em determinado município, ele precisa fazer essa análise, né, esse monitoramento da população, para saber que tipo de população, se a população que desse local, né, onde ele está querendo erguer a loja dele, ele preenche os requisitos para adquirir o produto que ele vende. Porque é diferente, tem pessoas que não se identificam só com a Casa China, se identificam só com a van, que nem antigamente a gente se identificava só com a Americana, então a gente comprava só na Americana, que era mais barato, né? Hoje a gente tem várias opções e vários segmentos na mesma área que a gente pode ter acesso, né? Então, lá, ó, no ambiente demográfico, é um estudo e um monitoramento da população. O que se leva em conta? Se leva em conta a composição etária, que é a diferença entre as gerações. Tem mais jovens esse município tem mais adultos, esse município tem que índice de idosos, né? Para quando a gente vai abrir um negócio, a gente vai levar uma franquia, a gente vai abrir uma filial, ou até mesmo fazer uma venda de porta em porta, também é necessário que a gente leve em conta isso. Então, ali, a composição étnica e racial. Na verdade, isso não influencia mais nada, né? Está quase que em queda essa composição étnica. Por quê? Porque hoje a gente vive no Brasil uma busca imensa pelos direitos iguais. E, na verdade, todos temos os mesmos direitos, né? Essa criação dessa diferenciação, na verdade, para o ser humano, ela não existe. Ela existe para um grupo. Tem um grupo lá que quer mudar. Mas, para mim, na minha concepção, o negro, o branco, o amarelo, o índio, o quilombola, é tudo igual. A capacidade é a mesma, a forma de criação é a mesma. Então, assim, é um grupo muito pequeno hoje que entende isso como diferenciação. Então, essa composição étnica, ela já existe no Brasil. Então, a gente não precisa mais levar em conta e ficar fazendo questionário perguntando se você é preto, se você é branco, se é amarelo. Né? Então, é desnecessário. Tem gente que faz ainda, até para você fazer um concurso hoje, te perguntam isso, mas, no geral mesmo, assim, se a gente for estudar a sociedade, não é necessário fazer isso, né? Mas eles têm essa necessidade, né? Outra coisa que é levada em conta na hora da gente fazer, implementar alguma coisa dentro de um município, dentro de um espaço, dentro de uma comunidade. É o grau de instrução. Em relação à van, qual é o grau de instrução que vocês acham, não das pessoas que frequentam, porque, na verdade, todas as pessoas que entram na van, elas não posso classificar como analfabetos, semi-analfabetos, alfabetizados, graduados, né? Mas quando a gente fala em grau de instrução, em relação ao ambiente demográfico, é quando você está fazendo um planejamento, um projeto, para identificar quem é essa população. É nesse sentido que a gente vai trabalhar o ambiente demográfico. Tá? Por isso que fala ali estudo e monitoramento da população. É você saber, ao final desse questionário, desse projeto, quem são essas pessoas que vão estar próximo à tua loja, ao teu negócio, à tua empresa. Né? Padrões familiares. Bom, a van, vamos usar a van de volta. A van vende de 0, né, a 60, 70, 80, 100 anos. Então, assim, atende todos os públicos nas lojas dela.
Então, quando a gente fala em padrão familiar, para eles investirem com segurança, por exemplo, para o setor de infantil, eles têm que saber se o local que eles estão pretendendo abrir mais uma loja em torno da comunidade, essa comunidade que, que vai ficar em torno dessa loja, possuem crianças? Quantas crianças? De que idade? De que faixa etária? Então, tudo isso também influencia quando a gente faz o estudo e monitoramento da população. E a movimentação geográfica. Por quê? Porque nós temos também uma grande parte de área rural. E nós temos, em muitos desses municípios que são área rural, nós temos lojas grandes também, como a Van. Né? Então, quando a gente fala ali migração para o interior, a gente leva em conta também que lá no interior a população também precisa desses serviços, né? Então, por isso se faz um estudo e monitoramento. Ambiente econômico. Quando você está fazendo o estudo ambiental, não, demográfico, também você já aproveita e sempre faz junto, que está atrelado lá, aquele questionário. Vocês lembram aquele primeiro questionário que eu mostrei para vocês, que a gente tentou fazer? Eu tenho uma cópia dele aqui. Ó, o primeiro questionário que eu dei para vocês, que vocês ainda não me entregaram, era para vocês fazerem uma pesquisa. Vocês lembram disso? Aonde vocês iriam escolher uma marca ou um produto e vocês iriam preencher esse questionário aqui, que é demográfico. Na verdade, tinha 3 modelos, né? A gente trabalhou com o primeiro para dizer se a pessoa conhecia a marca, né? Qual que ela usava, qual era o sexo, quantos anos tinha, onde nasceu, quantas pessoas em casa, qual era a renda. Lembram disso? Vocês não me entregaram. Está aqui, ó. Eu tenho um questionário aqui impressinho, ó. Lembram? Então, quando a gente faz lá a avaliação do ambiente demográfico, a gente normalmente faz junto um questionário sobre ambiente econômico. Por quê? Porque a gente tem áreas, e a maioria dessas lojas, né, que abrem filiais e... Vamos para a Casa China, né? Vamos usar a Casa China agora, que é uma mais popular também. Então, o que acontece? A Casa China, ela talvez não tenha um problema sério, porque ela vende a preços populares e ela recebe praticamente à vista. Ou seja, faz no Pix, faz no cartão ou paga em dinheiro. Então, o prejuízo dela é muito baixo. Mas a Avan, por exemplo, ela faz no crediário. E daí a gente, quando vai avaliar o ambiente econômico, a gente tem que levar em conta o rendimento daquela população que mora em torno. Ela ganha muito, ó, você veja ali que tem muito baixa, em sua maioria baixa, muito alta e muito baixa, baixa, média e alta, em sua maioria média. Quando a gente fala padrões de renda, é quem ganha salário mínimo, quem ganha abaixo de um salário mínimo, quem ganha acima de um salário mínimo. Então, quando a gente fala em padrões de renda, isso é muito importante também para você saber que tipo de produto você vai trabalhar. Porque você não pode vender uma bolsa que custa R$ 1.500, né, numa região onde o pessoal ganha pouco menos de 2 salários mínimos. Ele não vai ter condição e nem poder aquisitivo para pagar. Né? Então, sim, é necessário que se faça uma avaliação do ambiente econômico. Ali eles fizeram um estudo, ó, do IPEA de agosto de 2011, nesse caso essa informação aqui, né?
onde o endividamento das famílias chegava a 11% de endividamento, ou seja, 11% do salário que ganhavam estavam comprometidos com endividamento. E 72% disseram estar pouco endividado ou não terem dívida. Quer dizer, mas aí, professor, é só um percentual muito pequeno, mas esse percentual muito pequeno é de endividamento muito alto, né? Daquele que não te deixa por um bom tempo, enquanto você não ir pagando, não te deixa comprar nada. No crédito, no crediário, obter crédito no banco, você não pode ter nada. Então, é um endividamento. E é isso que a gente tem que cuidar, né? Esses 72% disseram estar pouco, mas eles tinham dívidas, né? Ambiente cultural. Olha só que leva em conta a avaliação externa de uma empresa, gente. Presta atenção, tá? Internamente é bem objetivo. Externamente tem que ser avaliado muita coisa. Então, a gente está lá, ó, a sociedade molda crenças, valores e normas que definem, em grande parte, os gostos e preferências da população. Aí está lá, persistência de valores culturais. São os valores que são passados para os filhos, dos pais para os filhos. Né? É preciso fazer faculdade? Não, acho que não. Existência das subculturas, adolescentes e a cultura do emo aí, né? Eu nem vejo mais, faz tantos anos que eu não vejo um emo, ou não ouço falar de um emo. Vocês lembram o que é um emo? Ô, jovens? Como é que se vestia o emo? Hoje tem outro nome. Eu não sei, eu não lembro. Mas eu sei que hoje tem outro nome o emo. É isso aí. Então, você veja que dentro do ambiente cultural, a gente tem que... Lembra que nós estudamos uma aula que a gente falou do skatista e dos segmentos que acompanham o skatista, o skate? É mais ou menos isso, né? É uma existência da subcultura. Por quê? Porque ela é específica. A gente trabalha o cultural no amplo, né? Que é aquilo que é cultura. Né? Você não vai oferecer uma vela vermelha, uma vela preta, para um católico, para um evangélico, né? Então, assim, são culturas. Cada um tem as suas preferências, né? E a população é assim, as suas crenças. E a cultura é isso, né? É aquilo que é importante e pertinente a determinados grupos, né? E a mudança dos valores culturais secundários ao longo do tempo. Mudanças que acontecem com o passar de gerações. É verdade, né? Aqueles exemplificaram com os hippies, os Beatles e a Lady Gaga. Eu nunca gostei muito de rock. Mas quando eu assisti o filme da Lady Gaga, que nasce uma estrela, eu passei a gostar dela. Eu passei a gostar da música dela, da personalidade. E aí, hoje eu ouço, eu vi o documentário da vida dela, muito interessante. Então, são valores que mudam. Ela é da minha época? Não, ela é mais nova. De uma geração mais nova. Porém, eu me interessei nos dias de hoje, né? E não é uma mudança que teve. Era um repertório que eu não curtia, que eu não gostava, que eu passei a prestar atenção. Ela foi, assim, um divisor. Hoje eu ouço e quando tem uma cantora que tá assim, do perfil dela,
para ter a minha própria opinião, eu escuto. E às vezes gosto, e às vezes repito, muitas vezes. Então, isso são mudanças de valores ao longo do tempo. Ambiente ecológico. Bom, ambiente ecológico, o que tudo, a gente só fala de ecologia, né? A gente só fala de melhorar o planeta, a gente só fala de parar com a poluição, de parar com as queimadas, né? Então, está em voga ambiente ecológico. Então, a principal esperança é que as empresas adotem práticas que protejam o meio ambiente. Por quê? Porque a gente falava que os automóveis eram os maiores emissores, né, de gás na atmosfera, mas as empresas também não estão longe, elas são responsáveis por catástrofes, né, ambientais sem dimensão, né, enormes, que prejudicam o ambiente por anos, séculos, né? Então, dentro disso está, em primeiro lugar, a escassez de matéria-prima, né? Que são as árvores, que a gente vê cada ano ser desmatado e ser queimado, né? Está diminuindo. Petróleo, apesar de que a gente não explorou ainda, acho que nem um terço daquilo que a gente tem capacidade dentro do nosso país. Né? Isso gera crise, porque quando não explorado, não é explorado por falta de investimento. Né? E é isso que causa, por exemplo, o aumento absurdo que a gente tem agora, ainda vivencia isso quase que todo mês, da energia elétrica. Né? Então, aí, ó, eles estão aí falando faz horas que vai ter um apagão. Teve um apagão na internet, mas está para ter um apagão causado por motivo de energia. Não sei como isso se dá, porque também nessa área aí, né, a gente só sabe aquilo que é explicado por especialistas. Né? O aumento da poluição, que é uma coisa que a gente tem esperança que mude, mas está muito difícil. Né? Porém, tem sido buscado, a gente vê aí que, em relação à energia, a gente já tem placas solares, né? E essa parte do aumento da poluição, o que falta, na verdade, é investimento, porque condição de criar e de inovar nessa área para diminuir a poluição, o nosso país tem, né? Nosso país Nossa Senhora, em relação ao ambiente aqui, é que nós não cuidamos, nós somos relaxados, né? Se a gente cuidasse, não poluísse os rios, né? Não haveria essas enchentes. O que aconteceu no Rio Grande do Sul se deve muito, muito a lixo, eles disseram. Eu vi alguns especialistas falando, quando foram limpar os rios lá, o que encontraram dentro dos rios. Intervenção governamental na administração dos recursos naturais. Leis rigorosas para proteger o ambiente. Isso as leis são as que mais prejudicam. Por quê? Porque elas estão cheias de brechas, né? Brechas que quem tem mal intenção ou mal intencionado, né, em relação, a gente lembra isso quando vão desmatar lá, né? Desmatam aquelas áreas de proteção ambiental, e a gente vê que eles se safam, né? As leis não são rigorosas, né? Elas são cheias de brechas, e essas brechas vão ocasionando o quê? O desrespeito ao meio ambiente, né? Porque não dá em nada, então eu vou fazer. Chegou na área de vocês agora. Ambiente tecnológico. A área externa leva-se em conta, né, o macroambiente leva-se em conta o ambiente tecnológico. Não há como ignorar a tecnologia, muitas empresas antigas lutaram contra ela ou a desprezou e seus negócios desapareceram. Por quê? Por quê, gente?
O que faltou que as empresas que desistiram da tecnologia desapareceram? Por quê? Alguém pode me responder? Porque elas não quiseram se adaptar, se aprimorar, se especializar para ofertar aos clientes uma oferta, oferta não é a palavra correta, uma mudança nem atual, fugiu a palavra agora aqui. Daqui a pouco eu lembro e volto. Então, o que acontece? A rapidez nas mudanças tecnológicas, elas são necessárias, elas eram necessárias, elas foram, elas são e elas serão. Por quê? Porque a gente vê mudança. Eu lembro que quando eu conheci o telefone celular, ele era um tijolo, que a gente abria assim um negócio que ficava desse tamanho assim no teu ouvido, um tijolo. Depois eles foram diminuindo, e eu cheguei a ter um pequenininho assim que eu não cabia na palma da minha mão. Hoje não tem mais, os nossos celulares são maiores, né? Mas essa rapidez com que isso se deu beneficiou bastante, por um lado, mas prejudica ainda essa parte do ambiente tecnológico, né? Porque, como a gente vê aí, essa corrida pela inovação, ela gera vários problemas também, né? Se é bom por um lado, é ruim pelo outro, porque as mudanças são grandes, a fake news está em voga, está em alta, né? Agora você vai lá, faz uma mentira virar verdade na internet. Então, tudo isso, essa rapidez nessa mudança, nessa corrida por inovação, gerou também problemas sérios. E o que gerou de problemas, a legislação, que é a regulamentação, não mudou. A gente não teve atualização da legislação em relação à internet, ao marco da internet. E é por isso que a gente vê aí os senhores ministros do STF querendo dar o pitaco e dizer o que pode ser feito e o que deve ser feito e como deve ser feito, né, nessa área de tecnologia. Acabamos de falar, né? Ambiente político legal. Aumento da legislação que regulariza os negócios, né? Que regulariza, principalmente nos ambientes que a gente viu, ambiente ecológico e demográfico, não. Ambientes ecológico e tecnológico. Ambientes ecológico e tecnológico. Por quê? Porque a gente precisa ter leis mais rígidas, né, para proteger lá a concorrência desleal que existe em muitas empresas, quando a gente fala da área do marketing, né, proteger os consumidores de práticas de negócios desleais. A gente compra pela internet. Eu vi uma senhora dizendo que comprou um vestido pela internet e recebeu uma pedra. Então, você veja, ou maquiar produto ali, como está, né? Tão bonitinho, funciona tudo direitinho. Quando você chega na tua casa, meu Deus do céu. Recebe tijolo. Nossa, vi várias dessas. Agora, então, que a gente está numa fase absurda, né? De pessoas tentando enrolar, né? A gente cai praticamente quase todos os dias, o pessoal cai aí em fraudes, né? Então, assim, nossa, a gente precisa... Isso tudo
em relação ao marketing, a gente precisa conhecer as empresas. A gente não tem o hábito, por exemplo, de ir lá e ver as estrelas que essa empresa tem, ver as mensagens. Tem um site que chama-se Reclame Aqui. Eu vivo fazendo reclamação lá. Lá tem um histórico, né, que eles avaliam com ferramentas para te dizer quais são as empresas que são idôneas, que você pode confiar. Lá você faz a reclamação, lá aparece o número de reclamações referente ao que aconteceu. Eu comprei uma calça, a calça eu comprei um tamanho G, eles me mandaram um tamanho P. Aí você vai ver lá nas reclamações, quando você tenta devolver a calça ou trocar, tem mais de 200 reclamações dizendo que a pessoa recebeu o produto que comprou com tamanho errado. Poxa, se a gente cria o hábito... Isso, se a gente cria o hábito de procurar as ferramentas, dar uma olhadinha no Procon, dar uma olhadinha nesses sites, você evita aborrecimento, porque você não vai comprar numa empresa dessa, né? Então, tem uma coisa que é assim, eu acho absurdo que a legislação tinha que ser mais rígida. Eu vou lá, eu compro o produto. Lá, quando eu compro o produto, que eu encerro a compra, que eu vou pagar ela com o cartão ou com o Pix, ela me diz assim, eu jogo meu CEP e ela me diz, produto entregue de 2 a 5 dias. Aí, beleza, está dentro do que eu quero, eu vou lá, pago. Depois, quando encerra a conta, né, que vai me dar o protocolo de compra, lá aparece entrega de 7 a 15 dias. Nossa, mas eu fico brava pra caramba. Então, isso a legislação tinha que verificar, porque eles fazem uma propaganda, e é isso que eu digo para vocês, a gente tem que ter muita responsabilidade ética quando a gente está fazendo o marketing de uma empresa. Porque, veja, é um marketing negativo. Né? A empresa vai lá e me diz que me entrega em 5 dias, e quando eu pago, que eu paguei já o produto, principalmente à vista, aí me traz de 7 a 15 dias para entrega. Como se eu tivesse mentido. Daí eu vou brigar com a empresa vai dizer, não. Aí o que eu faço agora? Quando eu vou comprar, que eu compro bastante por internet, eu faço uma print de todas as fases da minha compra, para eu ter comprovante. Então, as pessoas não fazem isso, daí acabam se lascando sempre, né? Tem que botar fé. Então, olha que legal isso aí, ó. É um brechó virtual. Isso aí foi um trabalho, está ali, ó, a Escola de Administração, de conclusão de curso de uma aluna, que ela fez um projeto, e eu achei muito interessante essa imagem, que é a que eu procurei para mostrar para vocês hoje cedo. Ô, meninas, hoje cedo eu procurei essa imagem, ó, que eu queria mostrar para vocês, dessa vitrine. Olhem um pouquinho aqui para mim. Olhem um pouquinho aqui para mim, vocês estão lá no grupinho? Vou esperar. Isso. Olhem essa imagem desse brechó. Olha essa vitrine. É um brechó virtual. Olha lá a roupa. Olha como é que ela chamou atenção. Quando eu falei para vocês da atenção, da propaganda.
Então, é importante, ó, concluindo, né? Nós vamos encerrar essa parte da aula 6. Então, é importante entender os conceitos que são fundamentais para compreender o ambiente no qual as empresas operam e como elas devem se adaptar e responder às mudanças externas. Isso é crucial para áreas como marketing, estratégia empresarial e gestão, pois influenciam diretamente em decisões sobre produtos, preço, distribuição e promoção. A gente ia aplicar a prova hoje, então, assim, fica valendo para a próxima, tá? Eu vou repetir isso aqui na próxima aula. Isto posto, eu coloquei lá, peguem lá, entrem lá no Classroom de vocês. Entre no Classroom, tem uma avaliação lá de... Eu disponibilizei aqui o link do Kahoot. Cliquem no link lá. Olha, eu disponibilizei, mas eu vi aqui que esse aqui que está aqui nós já fizemos. A Tiffany, o Luiz Carlos e a Cat. Já tem um pódio feito. Então, eu vou fechar aqui. E tem lá o material... Não é essa aula 6. É essa daqui. Está escrito revisão. Está escrito revisão aula 6. Abriram? Eu quero que vocês abram para ver se está tudo ok. Revisão aula 6. Essa revisão ela está disponível lá no Classroom. Vocês conseguiram abrir? Não conseguiram abrir? Tá. Está escrito revisão aula 6, micro e macroambiente. O que a gente vai fazer? Bom, nós já fizemos uma avaliação.
eu tinha preparado uma avaliação para hoje. Como eu tive aquele problema, a nossa avaliação vai ser a semana que vem. Então, eu quero fazer uma proposição para vocês. Esse questionário, ele é uma revisão para avaliação. Ou seja, é mais para você fixar e para você responder ali essas perguntas se você entendeu, né? Então, eu já coloquei lá uma pergunta, mas essa pergunta ela é complexa. Olha lá, ó. Defina o que é micro e liste os principais componentes que o compõem. Explique a importância de cada um desses componentes para uma empresa. Essa explicação que eu quero de vocês, porque, na verdade, os componentes são facinhos, né? São poucos, acho que são 6, se eu não me engano. Mas explicar o que é cada um, eu não quero que vocês expliquem o que está lá na aula. Tá? Dentro dessa aula eu posso deixar ali, por exemplo, como a gente está falando de micro, eu posso deixar lá para vocês, né? No slide da primeira aula para vocês me responderem. Vocês vão conseguir responder tudo? Não, porque a gente tem pouco tempo. Mas vocês vão... Oi? Como? Mas não é slide, está escrito revisão, ele está em PDF. Não, gente, não é aula 6. Eu depositei, ó, tá assim, ó. Ó, em cima da aula 5 está escrito assim, postou uma atividade de revisão aula 6, revisão. O tempinho tá ficando. Acharam? Conseguiram? Como? Pessoal, assim, ó, presta atenção um pouquinho aqui. Vocês viram que eu coloquei e-mail ali, né? Então, é assim, vocês podem me responder. Engraçado é que eu coloquei e-mail, mas não apareceu. Eu vou disponibilizar já o e-mail para vocês. Não apareceu o meu e-mail. Vocês vão me mandar as perguntas, vocês vão colocar o nome de vocês ou o e-mail de vocês e me mandar a pergunta. Isso é só para vocês fazerem. Ela parece complicada, né? Defina o que é microambiente, seus principais e os componentes. Então, são 6. A gente acabou de falar dos 6. Aí está perguntando para você explicar a importância de cada um. A importância de cada um é aquilo que você entende que seja cada um, e não o que está escrito lá. Vocês vão entrar no celular. Ó, vou colocar o e-mail aqui, gente. Oi. Eu estou falando para eles que nesse papel, nesse questionário que eu fiz, eu coloquei e-mail e não apareceu. Estou colocando o meu e-mail agora aqui para eles, ó.
Eles podem fazer de dois jeitos. Eles podem me mandar tudo numa vez só, ou eles podem ir entrando no meu e-mail e me mandando e-mail com a resposta, só que tem que colocar o nome deles, tá? Professora, resposta 1, resposta 2, porque eu já vou saber quem é o aluno, tá? E aí o que acontece? Em vez de eu fazer a avaliação com vocês a semana que vem, quem responder esse questionário aí, começar a responder esse questionário agora, eu dou metade da nota, que é 1,5. Então, vamos dizer que a prova vai valer 1,5 e esse questionário, vocês respondendo, começando e me mandando, antes, começando a fazer isso hoje, até o final da nossa aula, e terminarem antes da próxima aula, eu já dou a nota. Quando eu venho, eu já dou a metade da nota. Mas a gente só tem aula segunda-feira que vem. Então, a gente só tem aula na próxima semana, gente. A gente tem... Qual o trabalho? Sim. Dos fatores? Eu vou... Tá no outro... Eu mandei todos, mas como o problema que deu, acabou, excluiu meus arquivos, mas eu vou lá ver. É que está no outro computador que eu trabalho. Esse aqui é só de eu apresentar a aula, eu faço no outro computador. Eu já vou disponibilizar à tarde lá para vocês, tá? Gente, olha aqui, ó. Esse é o meu e-mail, tá? O e-mail da Escola Estúdio lá. rosemary.baumel@escola.pr.gov.br. É para esse e-mail que vocês vão enviar. Só que eu vou fazer o seguinte. Sabe que pessoal... Me dá atenção aqui que deixa eu esclarecer uma coisinha para vocês. Pessoal, estão me ouvindo? Olha, eu vou passar esse questionário aí, que está em PDF, no Forms, e vocês fazem lá no Classroom, beleza? Pode ser? Só que daí eu vou acompanhar... Porque ele tem que estar pronto até a próxima aula. Para vocês terem a nota de 1,5, ele tem que estar pronto antes da próxima aula. Correto? Combinado? Então, eu vou mandar lá para vocês, Então, só vamos rever as questões aqui para ver se vocês têm alguma dúvida, né? Que daqui a pouquinho, nós temos mais uns minutos aí de aula. Uns minutos não, nós temos praticamente quase bons minutos. Então, gente, olha lá. Todo mundo conseguiu abrir? Então, do jeito que está aí, vai estar lá no Forms, você responde direto no Classroom, tá bom? Que daí eu tenho acesso direto à nota. Eu vou abrir lá, vou colocar o valor das questões, vou colocar tudo para vocês lá. Então, assim, ó, microambiente.
Ó, vejam lá em cima, é microambiente e macroambiente, é interno e externo. Então, eu quero que vocês definam o que é os principais componentes e a importância. Gente, é sintetizar, tá? 2, com relação com as relações com fornecedores, como as relações com fornecedores podem afetar a competitividade de uma empresa no mercado? Olha, na verdade, essa questão aqui, eu vou tirar. Sabe, eu refiz ela e eu vi que ela é bem complexa. Eu vou tirar essa questão desse formulário, desse questionário. 3, explique a importância do relacionamento com os clientes para uma empresa. Como a compreensão das necessidades dos clientes pode influenciar estratégias de marketing e vendas. Olha, nós estamos na 6ª aula, eu bati tanto nisso com vocês em relação à estratégia de marketing. Nós tivemos umas 3 aulas, nós falamos da estratégia de marketing. Então, assim, nem vou chover no molhado, porque você tem que saber se aqui de trás para frente, de frente para trás. 4, quais os principais concorrentes de uma empresa e por que é importante monitorar suas atividades? Descreva estratégias que uma empresa pode adotar para diferenciar dos concorrentes. Presta atenção, turma, presta atenção. Acabamos de falar agora há pouco, o que são intermediários no contexto empresarial. Explique como eles facilitam a distribuição do produto ou serviço de uma empresa. Dê exemplos de diferentes tipos de intermediários. Acabamos de conversar, acabamos de ver isso. Descreva o que é macroambiente e identifique os principais componentes que o compõem utilizando o Framework Pestel, aquela ferramenta, né, que vai te ajudar a fazer lá aquelas verificações. Vamos voltar lá para ver aqui, ó, para eu mostrar para vocês. Tecnológicas. Olha lá, ó. Como que é aplicado essa ferramenta, né? O que ela significa lá, como que ela vai fazer? Ela vai fazer o estudo, né, do ambiente demográfico, o estudo do ambiente econômico, o estudo do ambiente cultural, o estudo do ambiente ecológico e o estudo do ambiente tecnológico e político-legal. Político-legal, levando-se em conta que o político-legal é a legislação. Então, lá, você vai exemplificar como cada um desses componentes pode impactar as decisões estratégicas de uma empresa. Então, nós usamos de exemplo a Avan em relação a componente político, né? Componente social, né? Usamos, assim, exemplos bem conhecidos, né? Então, vocês também não vão ter dificuldade de responder. Como as mudanças políticas podem afetar uma empresa? Conversamos isso na primeira, só que daí já é macroambiente, conversamos um tempinho maior sobre isso, né? Então, para você dar exemplos de regulamentação ou políticas governamentais que podem ter impacto direto nas operações de negócios. Analise como fatores econômicos, como taxas e juros e crescimento econômico podem influenciar as estratégias de preço e investimentos de uma empresa.
Terminando, estou terminando. Explique como as tendências sociais e culturais podem moldar as preferências do consumidor e impactar os negócios de uma empresa. Dê exemplos como empresas têm respondido a essa mudança. Nós falamos, né? E a gente também nós utilizamos aí uns 3 exemplos. E por último, recentes... tá faltando alguma coisa aí. Recentes que têm impactado a empresa em diferentes setores. Como esses deve ser avanços recentes, né? Tem impactado as empresas em diferentes setores. Como esses avanços têm influenciado a inovação e a competitividade. O ambiente tecnológico é um exemplo disso. Então, assim, vocês vão ter ali bastante subsídios e informações para responder. E chegamos ao final. Lembrando, vamos retomar, lembrando que vocês terão avaliação, lembrando que essa atividade aí, uma vez feito direitinho e respondido e me enviado, né? Tendo sido me enviado dentro do período até a próxima aula, terá uma validade de 1,5 ponto. E lembrando também que a nossa avaliação acontecerá na segunda aula, viu, Gabriela? Será no formulário, tá? Então, não vai precisar imprimir nada. Eu vou evitar fazer documento ou avaliação impressa. Vou fazer tudo no formulário. E a gente já vai ter uma parcial das notas também, tá, gente? Porque eu vi que tem muita gente lá que está com nota pendente, que não tem nota nenhuma. Nós vamos ter que trabalhar isso. Eu vou fazer um relatório e a gente vai falar dos nomes. Alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, pessoal? Nós temos um tempinho ainda. Vocês terminaram aquele relatório que eu falei? O primeiro que a gente fez? O questionário? Para avaliar a parte demográfica? Alguém terminou? Nós tivemos, acho que na primeira aula ou segunda, que eu abordei. Lembram? Deixa eu ver se foi na aula 3. Opa. Não, eu acho que foi aula 2. Está bem no finalzinho, os relatórios. Aula 2, gente, ó, aula 2, olha aí. Esse relatório aqui, vocês preencheram? Pessoal, nós fizemos aí na aula 2. Vocês preencheram esse relatório, essa planilha? Eu preciso saber, porque nós vamos desenvolver um projeto e vocês vão precisar dessas informações aí. Quem vai me responder? Estou esperando. Ninguém se manifestou aí, Gabriela?
Pessoal, estou esperando vocês me responderem quem preencheu essa atividade. Ninguém? Eu mandei essa atividade, ela foi dada na aula 2 e depois eu disponibilizei no Class 1 o questionário para eles. Já era para estar pronto, né? Ó, já nem tá aqui mais, né? Porque a semana passada eu perdi, mas é esse aqui, ó. Foi postado no dia 18 de junho. Não, né? Vou postar lá, vocês precisam preencher, precisam me informar, porque a gente vai desenvolver um projeto para poder... A gente vai desenvolver um projeto para poder concluir o trimestre, tá? Projetinho, e vocês vão precisar dessa informação, vocês vão precisar várias informações. Eu vou postar lá no Moral qual é as fases que a gente vai utilizar. Entenderam? O que vocês têm em mãos para me entregar? Gabriela, eles têm esse questionário que eu vou disponibilizar lá, que era da segunda aula. Daí eles têm essa atividade que a gente está dando hoje. A avaliação vai valer 1,5, esse questionário vai valer 1,5. E aí eu vou localizar lá a parte da... tem um trabalho, né, que não está disponível lá. Preciso dar uma olhadinha tudo. Mas eu vou disponibilizar lá no Class 1 para vocês essas atividades. Vou tentar fazer tudo hoje à tarde, para que vocês tenham a semana inteira para concluir com tranquilidade, sem problema nenhum. Beleza, gente? Oi! Então, tá bom. Então, isso posto, lembrando as atividades, as avaliações. Não esquecendo que a semana próxima teremos avaliação, tá, turma? Uma avaliaçãozinha vai estar disponível, beleza? Então, vamos encerrar. Boa semana, fiquem com Deus e até a próxima aula.